E 31 minutos. Nós ontem aqui na programação da Rádio Bandeirantes, durante o Jornal Gente, entrevistávamos o executivo da BYD, Alexandre Baldi, sobre essa polêmica em relação a impostos, a taxação de carros que chegam desmontados para serem montados aqui no Brasil e elétricos. E o governo estava para tomar uma decisão em relação a essa polêmica. Nós estamos hoje em contato com o outro lado da história que se antagonizou aí a posição da BYD, que é a posição da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Está na ponta da linha o presidente Ivo Calvé. Bom dia, presidente. O senhor gostou da decisão do governo tomada ontem em relação a essa questão dos impostos ou não? Olá, bom dia a todos e a todas que nos ouvem, nos assistem. Sim, é uma decisão que, aliás, observando o que poderia ter acontecido, é uma decisão que ainda nos agrada, porque, como eu havia mencionado, é o máximo aceitável dentro das possibilidades de conseguir continuar tendo uma indústria automotiva dentro do país. Esse era um assunto que ficou bastante difícil, né, de discussão, porque na nossa visão, trazer kits semi-desmontados ou completamente desmontados por um prazo longo para o país, com redução de imposto, faria com que os incentivos das montadoras fossem esse, né, o que redundaria, por óbvio, numa redução, né, do uso da nossa indústria de autopeças, no nível de empregos também, e, portanto, enfraqueceria a indústria nacional automotiva. Então, da maneira como ficou, 6 meses por uma redução, com uma cota pré-estabelecida, eu mencionava, é o máximo aceitável diante da situação. E, ora, nós não somos contrários, você mencionou a BYD, a qualquer empresa que vem investir no país, né? A nossa preocupação maior é que os investimentos sejam revelados de maneira a produção local ser beneficiada. Presidente, e o que foi divulgado, pelo menos, é que exatamente um meio termo entre o que queria a BYD e o que queriam as demais montadoras foi atingido. O senhor já disse também que acredita que é o mínimo possível, mas agrada a decisão. O que seria a ideal? Na verdade, não é o mínimo possível, é o máximo aceitável, né? Esse é o meu ponto. Esse processo ele se coloca numa discussão mais global da indústria automotiva. Nós temos hoje um cenário no mundo em que temos novas tecnologias de propulsão, maior conectividade nos veículos, isso tudo impacta a vida do consumidor. O que nós estamos muito preocupados é que essa transição tecnológica, energética, aconteça inclusive utilizando as nossas próprias capacidades, o uso de biocombustíveis, etanol, que a gente já faz no Brasil, e sempre, isso é importantíssimo, porque o país forte tem indústria forte, a gente não pode querer que a nossa indústria seja solapada nas decisões do governo. Em relação a ser exatamente ao caminho do meio, a proposta inicial, lá de alguns meses atrás, era uma concessão, uma redução para 3 anos. Tinha uma discussão no último mês, 3 semanas, para ficar apenas 1 ano, e agora chegou a 6 meses. Então, não é bem exatamente o caminho do meio. No meu ponto de vista, um incentivo suficiente para atrair o investimento estrangeiro, 6 meses de isenção tarifária. E nesse período, atrai-se, mas não solapa-se a indústria nacional. Isso é super importante. Então, atrai investimento ao mesmo tempo em que mantém os empregos aqui, mantém os investimentos anunciados. Porque da mesma forma que esse investimento vai chegar ao Brasil, e eu torço para que venha ao Brasil de fato com produção, a indústria já estabelecida no país, eu não sei se é do conhecimento de todos, anunciou de 2024 a 180 bilhões de reais. Não é pouco o investimento. E foi um investimento feito com base nas regras de 2024 e de 2025. Então, uma das coisas que nós comentávamos com o governo era de que, olha, é uma ruptura e traz uma insegurança jurídica. Nós não teremos como garantir esses investimentos. Por quê? Porque os investimentos poderiam ser revistos, as contas são refeitas. Por quê? Porque o marco regulatório mudou. Então, não é exatamente o meio termo, né?
se eu for literal na expressão, mas é o máximo possível diante da situação que se pôs. É o máximo que permite a atração do investimento sem solapar a indústria nacional. Em relação ao consumidor, presidente, qual que o senhor acha que é a melhor solução, a melhor decisão que o governo pode tomar em relação a isso, para que o consumidor possa ser beneficiado por tecnologia nos carros brasileiros, qualidade, mas também preço justo? O consumidor, ele é, na verdade, o centro da discussão. O consumidor precisa ter acesso, Sabino, a tecnologias novas. Tecnologias novas chegam com inovações, com disrupção no mercado. E nós precisamos fomentar essa competição, sem dúvida alguma. Mas o preço, a discussão de preço, cada empresa tem a sua política de preço, eu falo pelo setor como um todo, não por uma empresa, é uma decorrência também de volume de produção. Então, você tem diminuição dos custos de produção quando você tem mais volume, e isso impacta em preço. O consumidor brasileiro, né, com esses 180 bilhões de reais de investimentos a que eu fiz referência, ele pode, obviamente, ficar tranquilo. São novas tecnologias chegando. E não é só de elétricos, são os veículos eletrificados, sabendo? Tem um veículo que é puramente elétrico, tem aquele que é o plug-in, né, que nós conectamos para recarregar a bateria, tem o veículo híbrido. No Brasil tem uma produção de híbridos gigantesca, que usa as duas formas de propulsão, inclusive híbridos flex no Brasil. Então, o consumidor, na verdade, ele vai se beneficiar quanto mais competição tiver e quanto mais caminhos tecnológicos nós pudermos ter. Por quê? Porque a cada uso, a cada consumidor vai ser diferente o seu gosto e a sua necessidade. Então, a gente não pode, e eu costumo dizer isso, privilegiar um caminho tecnológico apenas. Nós temos que deixar que o mercado evolua para o que o consumidor quer. E o consumidor, geralmente, vai poder querer carros elétricos, carros plug-ins, carros híbridos, carros apenas a etanol. O consumidor pode querer, eventualmente, nos caminhões, né, usar biodiesel, gás e uma série de outras coisas. Mas nós temos que dar condições para a indústria oferecer o produto ao consumidor. Ontem, a BYD chegou a, inclusive, publicar uma nota. O senhor já disse que não acha que a Anfávia está contra e nem deveria estar a montadora chinesa. Eles divulgaram uma nota dizendo que o que fazia a Anfávia não era a melhor das soluções, criticando, inclusive, outras montadoras. Hoje, como é essa relação? Olha, eu soube da nota, tá? Eu confesso que não a li, porque nós estávamos diante de um desafio, de uma solução que precisava ser dada. E uma vez que você vê, né, qualquer coisa, é difícil você desver. E eu precisava focar no trabalho a ser feito. A nossa visão é que nós temos certeza de que estaremos, né, as montadoras têm chegado ao Brasil, na mesma trincheira daqui a pouco, porque os desafios de produção no país são os mesmos, independente da origem do capital. Pode ser capital chinês, pode ser capital europeu, americano, qualquer origem asiática. O desafio é o mesmo, é o desafio do juro alto, do custo de capital, da ineficiência logística, da dificuldade de distribuição. E ao produzir no país, é que você tem a plena noção. Então, o nosso pleito era para um equilíbrio competitivo entre as marcas que chegam e as marcas já estabelecidas. E eu volto a dizer, né, nós somos, como associação dos que fabricam aqui, muito abertos a isso, até porque a natureza do processo, né, os consumidores brasileiros podem ter certeza da grandeza que é o setor no Brasil. São muitas, inúmeras, dezenas de marcas no mercado brasileiro concorrendo, né? Por preço, por qualidade dos seus produtos. Não há qualquer impedimento para se vender qualquer marca no país. Em relação à BYD, a sua nota, né, eu retifico. Eu acho que, aliás, eu ratifico a minha posição. Nós estamos abertos a dialogar, como sempre estivemos, e é um chamado até público meu, né? Nós vamos dialogar e conversar, porque o que nos interessa, no fundo, é o desenvolvimento da nossa indústria. E se eles chegarem para desenvolver a indústria, trazer inovação, trazer o processo produtivo, de minha parte, de parte da Anfávia, não haverá nenhum problema de aproximação. Muito pelo contrário, estaremos juntos, irmanados, nas mesmas trincheiras. Queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes.
do presidente da ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Igor Calvé, falando dessa polêmica entre a montadora chinesa BYD e as montadoras brasileiras, e agora uma nova decisão do governo tentando equilibrar esse mercado. Muito obrigado, viu, presidente? Muito obrigado a todos vocês, a todos que nos ouviram e assistiram. Obrigado.